Vai ser um tema muito em alta hoje, né? Da mesma forma que a gente vê a pele envelhecer, nunca se tinha falado antes sobre envelhecimento capilar. É o que você falou, somente fios brancos eram sinal de envelhecimento. A questão do cabelo branco, boa pergunta. Existe uma questão genética, né? Então a gente vê pessoas jovens com aparecimento precoce de cabelos brancos. Isso pode ser simplesmente uma característica pessoal, uma característica familiar. A gente observa isso em alguns indivíduos realmente de uma tendência assim, né, nas pessoas em volta. Então a gente vê pais que tiveram cabelo branco precocemente, filhos também. Então isso pode ser uma característica genética própria. Entendi. Agora, quando a gente fala do envelhecimento capilar hoje, a gente está falando muito mais do que isso. Questões que a gente faz hoje muito mais frequentemente, então as químicas, né, o dano térmico também, as chapinhas. Outra coisa, agora pegando a deixa, né, da alimentação, algumas dietas muito restritivas. Tudo isso provoca, sim, o envelhecimento capilar, né? Olha, gente, que importante. Tem algumas fotos de cabelos envelhecidos? Vamos colocar aí para a doutora explicando para a gente. Fala um pouquinho sobre isso, doutora. Então, aí a gente vê tanto, né, o embranquecimento dos fios, quanto a gente vê também uma característica dos fios bem ressecados. Verdade. Então, assim, o dano do dia a dia, né, o sol, o vento, a falta de hidratação, que a gente, às vezes, na correria do dia a dia, vai deixando esse cuidado de lado, né. Aí a gente vê, no caso, uma paciente jovem, né, com o cabelo extremamente ressecado. É verdade. Então, nesse caso, a gente observa desde a raiz um quadro de ressecamento difuso. Isso pode ser devido a uma deficiência vitamínica, né? Então, eu vou dar um exemplo, né? Alguns oligoelementos, tipo o ferro, o zinco, são elementos extremamente importantes na característica do fio. Aquele fio anterior, se você olhar, não tem um brilho. Mostra o fio anterior, fazendo favor. Enquanto ela fala, Alice, ele não tem o brilho, né? Não tem um brilho importante, é como se o fio estivesse realmente com um tom mais acinzentado. Né? Essa característica é vista, olha ali, desde cima até embaixo. Então a gente vê que o fio ele já nasce com uma característica mais opaca. Né? Deficiência de zinco e ferro pode provocar essa característica no fio. Aí a outra, até a outra foto. Doutora, pode continuar explicando? Mesma coisa, olha, a gente vê na pontinha também um tom mais claro. Isso pode ser também por causa do... Exatamente, dano térmico, né? Então, essa quantidade de procedimentos que as mulheres hoje submetem os próprios fios tem provocado um quadro de envelhecimento capilar precoce, né? Certo. As químicas, né, de alisamento, a gente vê a ponta do fio mais fina, isso é sinal de dano térmico e químico, tá? Esse daí... Aí também a tintura, né? Então a gente vê uma raiz brilhando, bonita, e a gente vê da metade para baixo uma característica, né, de dano químico dos fios. Então aquele quadro que a gente mostrou de um dano que começa da raiz, é importante realmente procurar um dermatologista, né, um médico responsável, para que a gente faça exames de sangue para evidenciar esses níveis, né, de oligoelementos que podem estar baixos. Eu pergunto, é comum ou pode acontecer ali o envelhecimento de crianças? Cabelo em crianças também ou pré-adolescentes? Nas crianças é mais raro, né? Nesse caso seria pela baixa de nutrientes específicos. Adolescentes a gente já vê, adolescentes começando com modismos alimentares e até a própria, né, aquele foco da mídia de um corpo perfeito, a gente vê pacientes muito jovens fazendo regime precocemente e submetendo seu organismo a um déficit nutricional completo. Vamos então para a dica prática, para a gente tratar. Vamos para o nosso espaço verde ali, momento da gente mostrar, porque aqui no programa a gente mostra tudo e bora lá, vem. Vamos lá. Vamos lá, vamos dar um pulinho aqui nesse espaço. Vamos falar um pouquinho. Uma coisa sobre a questão das temperaturas, evitar temperaturas elevadas, manter a distância ali considerável, quando usar o secador, utilizar protetor térmico. Explica pra gente. Exatamente. A coisa mais importante é
a gente tem uma sequência de cuidados, né, Carol? Sim. Então, assim, sempre utilizar um shampoo que é apropriado para o seu tipo de cabelo. Então, se é um cabelo mais ressecado, um shampoo que possa, né, hidratar mais os fios. A questão da hidratação dos fios. Sim. Se o paciente ele tem uma raiz mais oleosa, começar a hidratação a partir do comprimento. Ok. Tá? Hidratação capilar 1 a 2 vezes por semana, no caso de um cabelo, né, que tenha luzes, que tenha algum dano, né, por química, é interessante hidratar pelo menos 1 vez por semana, ideal 2 vezes por semana. Secar o cabelo previamente, temperatura moderada, já tem estudos comprovando que o secador ele não é problema. Okay. Sendo que não pode, né, a única restrição seria a temperatura extremamente elevada, então utilizar temperaturas mornas com uma distância de mais ou menos 10 centímetros, tá ok. Secar previamente ao uso de, né, o que a gente fala, né, dos modeladores, ou seja, para alisar ou então para fazer o modelador de cachos. Aqui eu trouxe também algumas sugestões, existem já uns complementos nutricionais, Carol, que são para tentar já evitar esse processo de perda natural, né, com a idade de alguns oligoelementos. Então já tem, já bem estabelecidos, os elementos que vão diminuindo a absorção intestinal com o passar da idade. Então, assim, com 40 anos a gente começa a diminuir a absorção intestinal de micronutrientes. Certo. Com 60 anos a gente começa a diminuir também a absorção intestinal de macronutrientes. Então, já tem prontos no mercado alguns comprimidos, né, alguns suplementos nutricionais que têm moléculas de colágeno e outros nutrientes que vão, sim, ajudar nesse processo de crescimento capilar e estruturação do fio. Agora, isso aqui deve ser indicado por um, claro, profissional, não é você chegar lá na farmácia, achar que é auxílio, isso, para o farmacêutico. Na verdade, o correto seria uma avaliação, né, por um profissional que seja habilitado para dar esse tipo de orientação. Hoje, a dermatologia ela tem esse cuidado ainda de ter um segmento destinado ao cuidado dos cabelos, que é a tricologia. Então, o correto seria uma análise. A consulta ela é extremamente complexa, envolve uma conversa, envolve também a análise dos fios. Tem uma câmera, que é o aparelho digital, que faz com que a gente possa dar para o paciente, e é bom que ele vê também, as imagens de como está o crescimento capilar, ou seja, desde a raiz, né, até as pontas, como é que está o dano ou não, né, do cabelo. Entendi. Tem também, a chapinha ela tem que ser usada com os fios secos. Correto. Isso é muito importante. Isso. A secagem prévia ao uso desses métodos, né, de mudança do formato do fio, ela é essencial. Então, é interessante que a gente tenha aquele momentinho para secar adequadamente os fios. Na verdade, a sequência correta seria a aplicação do protetor contra o dano térmico, né? Depois do banho. Então, saiu do chuveiro, tirou o excesso de água, aplicou o protetor contra dano térmico. Em seguida, seque adequadamente com o secador. Depois de completamente seco, utilizar a chapinha ou modelador de cachos. Tem também a tintura com relação aos fios, deve ter um intervalo. Sim. De no mínimo, são 20 dias? Como que funciona? Aproximadamente 21 dias. Tem a questão também dos cuidados que a gente tem que ter com o couro cabeludo. Lembrando que a origem, né, do processo de crescimento é no couro cabeludo. Então, se a gente vai submetendo o nosso couro a uma aplicação regular, isso vai gerando um acúmulo de resíduos e a nossa pele vai sendo comprometida. Então, isso pode gerar também um processo de irritação do couro e uma frequência maior de queda decorrente disso. Então, assim, o correto seria realmente aguardar 21 dias por causa dessa troca, né, de pele, que acontece mais ou menos nesse intervalo, e depois disso, realmente, a gente tem mais segurança. Quando você comentou sobre injeção de ferro, zinco, proteína, complexo B, para que a pessoa observe ali, ela tem que procurar o quê? Um clínico geral? Que tipo de profissional, para ver se ela está com baixa disso, ou ela indo ao tricologista, ela já vai ter ciência desse aspecto? A gente geralmente solicita. A primeira consulta, ela envolve essa avaliação digital do couro cabeludo e fios, que é um aparelho que evita, né, que a gente faça
um exame mais invasivo, é Sim. só uma câmera com aumento de... Só não, né? É uma câmera muito precisa com aumento Sim, de 140 é uma vezes. super lupa. Super câmera. Então, assim, realmente os diagnósticos ficam mais exatos. E a gente, né, claro, médicos, nós podemos realizar, né, essa solicitação de exames de sangue. E é até bom exatamente isso. Às vezes o paciente vai no clínico geral e ele não tem noção do que solicitar. Então, normalmente, o que é necessário solicitar? Esses oligoelementos que vão desde vitamina A, que é importante para a queratinização dos fios, você falando da cenoura, né? Então, Sim. a cenoura é um ótimo alimento para o cabelo, porque faz com que o fio cresça mais estruturado. Vitamina C, que é importante para a síntese de colágeno, não só o colágeno da pele, unhas, mas também dos fios e vasos sanguíneos. Então, a vitamina C ela tem realmente uma importância muito grande para a saúde dermatológica. E zinco, como eu já disse, o ferro, alguns também hormônios, tipo hormônio da tireoide. Às vezes, nós tricologistas somos responsáveis por um diagnóstico precoce de um hipotireoidismo, de acordo com a queixa de queda capilar e enfraquecimento dos fios. Fios mais opacos, mais quebradiços, que são confundidos com envelhecimento capilar. Então, isso é realmente de extrema importância. Às vezes o paciente ele vai de uma maneira bem inocente, com uma queixa capilar, e a gente infelizmente está diante de um quadro sistêmico até de gravidade. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Queridos amigos e amigas, preciosos irmãos e irmãs, não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece aqui. Rede Super, inspirando você.